Imaginem que toda a humanidade está à beira da extinção. Imagine também que como último recurso você decide pedir ajuda para outro universo, só que as coisas não saem como planejado. É isso que nós vamos ver na história de Versus. Se você não quiser que algo que você esteja planejando dê errado, eu digo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas se já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem porque a história vai começar agora. A história começa falando sobre o que é um inimigo natural. O inimigo natural é basicamente de um inimigo que não teria como vencer, como por exemplo os pássaros para os insetos, as cobras para os sapos. Resumidamente, o inimigo natural é um inimigo que você não pode vencer. E a história começa com um rei dizendo o que está acontecendo. Ele fala que o clã do rei demônio devastou toda a humanidade, fazendo a humanidade quase chegar à extinção. E para derrotar esse rei demônio, todos os aliados deles, eles separaram 47 dos maiores heróis daquele mundo e que eles são a única esperança da humanidade não ser completamente destruída. E entre esses 47 heróis está o nosso protagonista, o Hollow. O Hollow, ele tem uma fada suporte, digamos assim, que é o Panepane, e eles vão para essa missão, o Hollow com a equipe dele junto do Panepane. Meio ano se passa depois disso e nós vemos que tudo tá dando muito errado. Basicamente todos os heróis que foram para a batalha estão morrendo gradativamente. Então a equipe do Hollow, vendo que isso não tá meio que adiantando, que eles não têm força para vencer aqueles demônios, eles decidem desistir, jogar a toalha, tentar morrer de uma forma tranquila, sem tanto estresse assim. Só que o Hollow, ele fala que ainda assim, mesmo sabendo que ele tem chance de morrer nessa batalha, ele ainda assim vai enfrentar esse demônio que ele tá indo atrás. E a equipe dele, mesmo sabendo que também tem chance de morrer, eles acabam indo até lá. Chegando no castelo do demônio que eles estão indo derrotar, eles começam a estranhar um pouco porque aquele palácio está completamente deserto. E chegando na sala principal onde estaria esse aliado do rei demônio, eles percebem que todos os monstros estão naquela sala, ou seja, aquilo era uma armadilha. Só que o líder daqueles demônios que está ali fala que aquilo não é uma armadilha. Ele realmente quer brigar com eles, sem trapaça ou sem nenhum daqueles monstros se envolverem na batalha. O problema é que todos os aliados do Hollow tentam vencer ele, só que eles são facilmente mortos por aquele demônio. Ele percebe que o Hollow é o herói ali daquela equipe, que ele até mesmo tem uma espada que foi forjada, que de acordo com a mística em volta daquela espada, quanto mais coragem o portador tiver, mais forte ela vai ser. É um dos itens raros que conseguiria matar um demônio. Só que o Hollow, por mais que ele tente vencer aquele demônio, ele não tem chance, e o demônio até consegue arrancar um braço dele. Mesmo completamente destruído assim, o Hollow ainda assim tenta derrotar ele usando aquela espada. Só que quando entra em contato com o corpo daquele demônio, a espada quebra. É quando aquele demônio acaba jogando o Hollow para fora daquela janela, jogando ele daquele enorme penhasco, fazendo com que ele caia no mar abaixo daquele castelo. Nós voltamos algum tempo no passado, onde nós vemos um pouco da infância do Hollow. Nós vemos ele conversando com o irmão dele, o Zabe, que diferente do Hollow, que é um herói, o irmão dele é um mago. E o irmão dele está mostrando toda a genialidade da magia, até mostrando como ele consegue fazer invocações. O detalhe interessante é que o irmão do Hollow fala que o mísero erro quando você vai fazer uma magia de invocação é que se você errar nem que seja uma linha do feitiço, você acaba tendo um resultado completamente diferente. E como analogia, ele invoca uma maçã, que ele fala que ele simplesmente invocou essa maçã de alguma frutaria por aí, alguma árvore ou algo do tipo. E errando de propósito o efeito de invocação, ele consegue invocar uma maçã também, só que é uma maçã completamente bizarra, distorcida, deformada. E o detalhe é que ele fala que não é a maçã de algum pomar aí que ele pegou, essa maçã veio de algum lugar que ele não sabe dizer de onde é, né? Nem desse mundo aparentemente. Um tempo depois, o Hollow acorda, ele tá completamente, curado, cheio de curativos, e é quando o Panepane, que foi um dos únicos que sobreviveu junto com o Hollow, fala que eles deram sorte porque eles acabaram encontrando com o irmão do Hollow. O Hollow, ele tá completamente frustrado, que ele não tem chance nenhuma com aquele demônio, ele não tem chance de vencer. Se aquele ali, que era só um aliado do Rei Demônio, imagina o próprio Rei Demônio em si, não teria chance nenhuma deles derrotarem ele. E é quando o irmão dele fala que ele não precisa ficar preocupado, porque ele já tem um plano para vencer isso.
Ele fala que enquanto os heróis estavam tentando, né, derrotar os aliados do Rei Demônio, os magos estavam tentando outra estratégia, que era fazer um selo de invocação que trouxesse outro mundo para ajudar eles. O problema é que eles começam a fazer sim aquele efeito lá de invocar esse mundo para cá, só que aparentemente não acontece nada. E é nesse momento que aparecem alguns demônios ali que seguiram Halo, né, e acabaram encontrando eles. O irmão do Halo e todos aqueles magos começam a lutar, só que de novo, eles não têm chance de derrotar aqueles demônios. E é quando estranhas pessoas com armaduras e armas tecnológicas aparecem e começam a matar aqueles demônios facilmente. Eles acham que, funcionou o efeito de invocação, só que quando aquelas pessoas se aproximam deles, eles vieram na verdade pedir ajuda, porque o universo deles também está à beira da extinção. Aquela mulher que tá ali, ela acaba explicando mais ou menos o que aconteceu. Na realidade dela, apareceram robôs que criaram uma inteligência artificial tão avançada que eles são basicamente indestrutíveis a tudo. E eles começaram a dizimar a humanidade. Então eles acabaram, tendo a mesma ideia que eles, de pedir ajuda para outro universo. Acontece que enquanto eles estão conversando e tentando meio que entender o que aconteceu, porque eles basicamente fundiram de fato dois mundos ali, aqueles robôs que ela tá falando aparecem. Embora à primeira vista eles pareçam bem inofensivos, eles são extremamente violentos. Acontece que os magos, com a magia deles, eles conseguem derrotar e neutralizar aqueles robôs. Então, percebendo que talvez eles tenham uma chance de derrotar pelo menos os robôs, pela parte dos magos, e os demônios pela parte dessa equipe mais militarizada, eles decidem formar uma união. O problema é que nessa hora aparecem os demônios e a equipe militarizada fica com aquele ali, comandado pela Kayla, e os magos ficam com os robôs. O problema é que os robôs começam a se adaptar ao poder dos magos, então agora nem magia mais funciona com relação a eles. E para melhorar tudo, agora aparece um dos capangas do Rei Demônio que o Halo tentou matar no início da história. Aquele demônio, ele começa a matar muita gente, causando um puta de um caos naquele lugar. E é quando o Halo, ele levanta e fala que ele que foi tentar confrontar o mestre daquele demônio. Então é pra ele atacar ele, deixar as pessoas de fora. O Halo, ele até consegue invocar a magia daquela espada. Só que quando ele vê aquele demônio vindo pra cima dele, ele se acovarda por um minuto. E é quando o Halo, ele acaba jogando a espada dele que está quebrada em um dos robôs, fazendo com que esse robô, por acidente, acabe acertando aquele demônio. O que faz com que acabe virando uma briga pessoal, porque aquilo machucou aquele demônio, então eles começam a brigar. E aproveitando desse momento de distração, os magos conseguem invocar uma magia, fazendo com que todos voem naquele lugar, conseguindo fugir. Quando o Halo acorda, ele está bastante frustrado, Ele até fala pro irmão dele que ele foi fraco, que ele não teve força, que porcaria de herói ele é, mas que pelo menos se todo mundo ali tá salvo, então tá tudo bem. E é quando o irmão do Halo fala que não foi necessariamente só o mundo da Kayla que foi fundido ao mundo deles, tem mais 13 universos que se fundiram à Terra também. Ele fala que agora eles estão meio que tentando se realocar ali no local onde eles estão, no ponto de partida, no reino onde eles vivem, Então agora eles estão viajando pelo aquele lugar para tentar resgatar alguns sobreviventes desses mundos. O Halo, de início, como ele tá todo ferido, bem machucado, as pessoas falam para ele ficar ali. Só que o Halo fala que ele é um herói. Se ele ficar parado, não conseguindo ajudar ninguém, ele vai surtar. Então acabam deixando ele ir junto com eles. Eles veem coisas bizarras, como por exemplo estranhas toupeiras gigantes que tentam atacar eles e até mesmo um gigante que estava perseguindo algumas pessoas. Com muita dificuldade eles conseguem salvar essas pessoas e fugir. Só que uma coisa é interessante que deixa o Halo um pouco pensativo com relação a isso. Aquele gigante está quase pegando eles, e é quando aquelas espécies de topeiras que atacaram eles começam a atacar aquele gigante, causando bastante ferimentos nele, coisa que eles não estavam conseguindo fazer. Quando eles estão quase chegando no ponto de encontro, eles encontram outras pessoas em perigo, então eles acabam salvando várias pessoas ao longo dessas jornadas deles. E voltando ali para a terra deles, pro ponto de encontro deles, eles descobrem que o rei daquele mundo deles está doente, provavelmente devido a alguma doença de um desses universos que veio para cá.
Então o irmão do Hollow, o Cabe, ele decide fazer uma reunião com os representantes desses 13 universos para tentar chegar numa solução. E é quando nós ficamos sabendo da situação de cada universo. Nós temos, né, o universo do Hollow, que tem os demônios, da Kaylee, que tem os robôs. Aí nós temos um outro universo que é dos parasitas, são espécies de fungos no estilo de The Last of Us. Nós temos o mundo dos gigantes, onde as pessoas são assoladas por gigantes, né, que matam as pessoas. Aí depois nós temos o universo que é assolado por kaijus. Depois nós temos um universo que basicamente a natureza evoluiu para destruir os seres humanos. Depois nós temos os alienígenas que estão dominando tudo. Aí depois nós temos também humanos que transcenderam quase a um semideus, que são extremamente fortes e meio que oniscientes também. Depois nós temos um universo que é meio que assolado por uma entidade mística que os próprios sobreviventes ali não querem falar tanto com relação a essa entidade. Aí depois nós temos uma extrema podridão que está assolando o mundo inteiro, causando doenças, putrefação, qualquer coisa que chegue perto desse lugar, né? Depois nós temos uma espécie de universo cibernético que os próprios membros que estão ali têm um pouco de retardo, assim, por conta das coisas que aconteceram naquele universo. Depois nós temos um mundo meio que Mad Max, né, que tipo não tem mais lei, é basicamente gangues e esse tipo de coisa pelo mundo. E por último, o de uma entidade que é tipo uma Gaia, sabe, uma árvore gigantesca que está suprindo basicamente os recursos da humanidade. Então aos poucos a humanidade está regredindo por conta dessa árvore que está sugando a vida vital do planeta. E é quando basicamente o Cabe não sabe mais o que fazer, porque ele achou que juntando todas essas informações eles poderiam meio que se ajudar, só que ele não faz ideia de como fazer isso. E é quando o Hollow, pensando um pouquinho, ele tem uma ideia interessante. E se ele fizesse com que cada um dos universos, os inimigos naturais desses universos, lutassem entre si? Porque ele já reparou que isso talvez funcionaria. Por exemplo, os militarizados conseguem vencer os demônios, né? E nós vimos também que, por exemplo, aquele gigante que eles não estavam conseguindo vencer, as topeiras de algum outro universo estavam vencendo ele. E até mesmo os demônios conseguem aparentemente vencer os robôs. Então talvez fazendo isso, eles conseguiriam meio que se ajudar de alguma forma. O problema que é levantado é que no caso tem alguns universos que não tem um ser físico, basicamente, que esteja interferindo nisso. Como que eles usariam esse tipo de coisa? E é quando o Cabe começa a provocar os universos, meio que falando, o meu inimigo é mais forte que o seu não é grande coisa, fazendo com que todo mundo ali comece a entrar em conflito de opinião. E aproveitando que todo mundo estava basicamente tretando um com os outros, ele fala, é exatamente isso que a gente pode fazer, virar os nossos inimigos contra os inimigos dos outros, assim eles iriam se destruir. E mesmo sendo da maneira mais cética possível, aquelas pessoas decidem colaborar e tentar pelo menos chegar nessa solução. E é quando nós percebemos que aquele demônio que estava lutando com aquele robô, ele de fato conseguiu vencer ele. Só que agora ele está extremamente puto por tudo isso que aconteceu. E é quando nós reparamos que um braço dele que foi amputado foi levado junto com os humanos e que ele tem domínio desse braço. E é dessa maneira que acaba o volume 1 de Versus. Versus é um mangá muito interessante. Eu confesso que quando eu tava lendo ele, eu fiquei na cabeça, se tem essa premissa do inimigo natural que você não consegue vencer, qual seria a justificativa? Ou, digamos assim, o mangá já começa falando, o inimigo natural não tem como ser vencido, ponto. É assim a introdução do mangá. Então, qual seria a justificativa para eles conseguirem vencer esse inimigo natural? Aí, quando eles começam com a ideia de trazer outro mundo para cá, eu achei uma ideia interessante, porque já que a gente não vai conseguir vencer eles, que outra pessoa vença por nós. E é quando eu tive eu lembro que eu até dei uma risada quando eu vi isso, que o universo que eles trouxeram tá totalmente ferrado. Não só esse, mas todos os outros também. Então, eu achei uma ideia interessante. O mangá, antes de dar toda essa possibilidade de que talvez o inimigo de um vença do inimigo de outro, ele já vai dando algumas insinuações que talvez seja uma possibilidade isso acontecer. Tanto que quando tem o primeiro embate deles com os demônios e os robôs juntos, na hora eu pensei que poderia ser essa a solução do mangá. E de fato, conforme foi passando o episódio e vai mostrando que talvez tenha essa possibilidade, eu matei na hora a possibilidade. E eu achei uma ideia muito interessante, que basicamente faria jus àquela palavra de o inimigo do meu inimigo é meu amigo, saca? Então eles vão fazer o inimigo deles vencer o inimigo do outro. Então seria uma coisa interessante isso, sabe? Eu achei bem inusitado. Só que ao mesmo tempo levanta a outra possibilidade, que o próprio personagem ele acaba meio que colocando assim na mesa.
Beleza, vocês têm inimigos físicos, demônios, robôs, os gigantes, sabe, tudo isso. E quem não tem um inimigo específico, por exemplo, tem um grupo lá que é basicamente uma grande podridão que está assolando toda a humanidade. O outro é uma entidade, eles não sabem nem se tem um corpo físico exatamente, tanto que eles nem querem falar tanto, isso com medo desse ser meio que punir eles. E tem um outro que é basicamente um universo meio tecnológico de games, ao pouco que dá a entender como que solucionaria o problema desses universos, sabe? Se não tem nenhum causador físico para isso, como que eles fariam isso? Então é algo que eu achei interessante e essa premissa, e eu fiquei curioso para continuar acompanhando a história desse mangá. E o mais interessante de tudo é que o Versus ele é do mesmo criador de One Punch Man, One. Então se você gosta de One Punch Man, provavelmente você vai gostar também de Versus. Eu não sei como que ele vai desenvolver a história lá pro futuro, né? Mas, né, pelo menos a gente sabe que o mangá de One Punch é muito bom, já o anime eu não posso falar nada, né? Inclusive, vocês querem que eu fale de One Punch Man aqui no canal? O mangá pelo menos? Coloquem nos comentários pra eu saber. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história, o que vocês acharam de Versus? Vocês gostaram? Querem que eu continue trazendo a história dele aqui no canal? Deixa aqui nos comentários pra eu saber, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pra algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.